E se eu te dissesse que a sua maior fraqueza é, na verdade, sua maior fortaleza? A gente cresceu ouvindo que as cicatrizes emocionais são algo para se esconder, uma prova de que fomos quebrados. Mas, e se eu te dissesse que essa é a maior mentira que já te contaram? A verdade é que a beleza da cicatriz não está no que aconteceu, mas no que você se tornou por causa disso. E hoje, você não vai apenas descobrir como transformar a sua dor, mas também como usar essa transformação para renascer e se sentir mais forte do que nunca. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a sua forma de se enxergar para sempre. A vida tem uma forma muito peculiar de nos ensinar. Veja bem, não é com flores e dias de sol o tempo todo, mas com os desafios que nos deixam cicatrizes. Mas, o que a maioria das pessoas não entende, é que a cicatriz emocional não é um sinal de que você falhou, mas sim de que você sobreviveu. É a sua superação silenciosa, a sua história mais profunda, escrita na pele e na alma. Pense nisso por um instante. De uma forma bem parecida, cada uma dessas marcas na nossa resiliência é um pedacinho da nossa transformação. É como se o universo, de tempos em tempos, nos dissesse: você é forte o bastante para passar por isso e se tornar algo ainda maior. A gente pode fazer um paralelo com a própria natureza. Uma árvore, por exemplo, não se torna majestosa simplesmente por estar lá, mas por resistir aos ventos fortes e às chuvas intensas. Isso gera um crescimento pessoal que a torna única. Então, antes que você olhe para aquela cicatriz e se sinta menor, eu quero que reflita. Imagine-a como uma medalha de honra, um troféu de batalha que prova sua capacidade de ir e voltar. Acredite, não existe nenhuma história de transformação que não tenha passado por isso. É o que nos torna mais humanos, mais reais e, de longe, mais interessantes, não é mesmo? A beleza das imperfeições está em todo lugar, se a gente souber olhar. Quando você olha para o tronco de uma árvore cortada, é possível notar círculos concêntricos em seu interior, os chamados anéis de crescimento pessoal. Pois bem, um sábio disse uma vez que cada um desses anéis conta a história do tempo, mostrando os invernos rigorosos e as estações de fartura. As nossas cicatrizes emocionais, por mais que a gente queira esconder, funcionam de uma forma bem parecida, não é mesmo? Elas não são um defeito. Elas são o seu próprio mapa de vida. E isso nos traz um ensinamento que pouca gente para pensar. Aquelas marcas que te fizeram crescer e te deram tanta resiliência não foram à toa, muito pelo contrário. Elas são a sua fortaleza interior, o que te faz ir além, o que te dá a capacidade de ter cada vez mais superação. Sabe quando você ouve uma pessoa mais velha dizendo: eu já passei por tanta coisa? É exatamente sobre isso que ela está falando. A experiência nos torna mais fortes e, de certa forma, mais interessantes. Então, se por um acaso, você tem se questionado sobre o seu valor ou sobre sua jornada, pare. Aquilo que, talvez, tenha sido a sua maior dor, se tornou a sua grande transformação, a sua maior lição de vida. É aquela marca que te lembra de onde você veio e para onde você pode ir. É um tipo de sabedoria que a gente não encontra em livros, mas sim na beleza das imperfeições, que só o tempo e a reconstrução podem nos dar. Olha só, é bem verdade que ninguém escolhe passar por momentos de sofrimento. Mas é exatamente nessa hora, quando a gente acha que não vai aguentar, que a resiliência de um ser humano é testada de verdade. É como um metal que, para se tornar mais forte e valioso, precisa passar por altas temperaturas. A dor, por mais que a gente não goste, é a fornalha que nos molda. E a fortaleza interior que nasce desse processo é a mais pura, a mais real que existe. E aqui vem um ensinamento incrível, que poucos param para absorver. Aquilo que, de repente, nos quebrou em 1000 pedaços, também é o que nos dá a chance de nos reconstruirmos. É o ponto de partida para a nossa transformação. A superação, então, deixa de ser algo distante e se torna o nosso alicerce. A esperança nasce nesse lugar, como a semente que precisa ser esmagada na terra para que, a partir dela, uma linda flor possa nascer. Não é bonito pensar nisso? Sabe, muitas vezes a gente se apega à versão de si mesmo que foi a quebrada, sem enxergar o renascimento que está por vir. Mas a vida é cheia desses ciclos.
A cicatriz emocional que fica, não é um lembrete do que você perdeu, e sim uma prova do que você conquistou. É a sua lição de vida mais valiosa. É o que faz com que você se sinta mais forte para ir em frente e seguir com sua jornada. Em nossa jornada, muita gente acaba vivendo uma busca incessante por uma tal de perfeição, e isso é um verdadeiro tiro no pé. A verdade, que o crescimento pessoal nos mostra, é que a beleza das imperfeições é o que nos torna únicos. As nossas cicatrizes e a nossa autenticidade são as marcas de quem realmente somos, sem máscaras ou filtros, e é exatamente por isso que a gente precisa ter autoaceitação. E sabe o que acontece quando a gente passa a se enxergar dessa forma? A gente passa a ter amor próprio. Esse sentimento, por sua vez, nos dá fortalecimento, nos permite ter empatia. A gente para de buscar no outro a validação que só a gente pode dar a si mesmo. Esse é um dos maiores aprendizados que podemos ter na vida, e é o momento em que a gente se olha no espelho e entende que somos bons o suficiente, que somos dignos de afeto, que somos dignos de coisas boas. Então, a partir de hoje, vamos honrar as nossas marcas, o nosso passado, a nossa história. A gente vai fazer uma transformação dentro de nós, para enxergar o quão belos e fortes nós somos. Afinal, as nossas cicatrizes emocionais contam uma história de superação e renascimento que nenhuma perfeição comprada pode contar. Isso é só o começo do que podemos aprender sobre as lições de vida que as imperfeições nos dão. Pois é, a gente aprende que a vida, de vez em quando, se transforma em uma sala de aula bastante exigente, não é mesmo? E o mais curioso é que as maiores lições de vida não vêm de livros ou palestras motivacionais. Elas surgem, de forma bastante inesperada, nos momentos de adversidade. É ali que o nosso verdadeiro aprendizado acontece, um tipo de crescimento pessoal que a gente não troca por nada e que nos dá uma fortaleza interior que a gente nem sabia que tinha. E o que a gente aprende com tudo isso? Por incrível que pareça, a gente aprende a ter empatia. A cicatriz emocional que a gente carrega, de repente, se torna uma ponte para se conectar com a dor do outro. É o que nos torna mais compreensivos e mais humanos. É a nossa resiliência sendo colocada em prática, nos ensinando a ter paciência com o processo do outro, já que o nosso foi tão difícil, não é mesmo? Sabe, não tem atalho. O caminho para a reconstrução e para o renascimento é feito de pedras, e é justamente por causa delas que a gente entende o verdadeiro valor da superação. A esperança nasce nesse lugar, mostrando que, mesmo após a queda, a gente pode se levantar, mais forte, mais maduro e com a certeza de que a vida nos deu uma transformação que a gente jamais imaginou que pudesse ter. E é essa força que vamos precisar para o que vem a seguir. Pois bem, na jornada da vida, a gente aprende que a verdadeira fortaleza interior não está em esconder o que a gente sente. A superação não é ser imbatível, mas sim ter a coragem de mostrar as nossas cicatrizes emocionais, de nos apresentarmos com todas as nossas imperfeições e feridas abertas. É justamente aí que reside a beleza das imperfeições, em sermos autênticos e vulneráveis, porque essa é a única forma de se conectar, de verdade, com as pessoas. Quando a gente se permite ser vulnerável, a gente acaba descobrindo um aprendizado que é raro, algo que a gente não encontra em livros. É a empatia sendo trabalhada na prática, a reconstrução sendo feita a partir das nossas próprias histórias de resiliência. Sabe, é como se a gente estivesse abrindo um baú de tesouros, mostrando a jornada que nos tornou quem somos hoje. E, ao fazer isso, a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, a se sentirem menos sozinhas em suas próprias lutas, o que é um tremendo crescimento pessoal. Isso nos leva a um ponto importantíssimo: a transformação que vem do compartilhar. Quando você conta sua história de superação, você se torna um farol de esperança para alguém que ainda está no escuro, que ainda não consegue enxergar a lição de vida que sua dor tem a ensinar. A vulnerabilidade é o primeiro passo para o autocuidado e o renascimento, é a prova de que somos mais fortes do que pensamos. E o que vem a seguir é a jornada de cura que começa a partir disso. A jornada de cura é um caminho, e como toda jornada, ela exige paciência e, mais do que tudo, um bom mapa. A gente não se cura de uma hora para outra, sabe? É um processo lento e bonito, um passo de cada vez.
O autocuidado, por exemplo, não é luxo, é a sua prioridade, a sua principal ferramenta para a reconstrução. Seja um chá quente, uma caminhada na natureza ou tempo para ler um livro, o crescimento pessoal que nasce disso é imenso. Nesse caminho, é importantíssimo que a gente busque apoio. A resiliência de um ser humano é algo incrível, mas ela não precisa ser testada na solidão. A superação é uma jornada de grupo. A gente pode aprender a dar e a receber empatia de amigos e familiares que amamos. Ou, quem sabe, de uma terapia, que nos ajuda a enxergar as nossas lições de vida de uma forma mais clara, nos dando um novo aprendizado. A gente vai, aos poucos, fazendo uma transformação dentro de nós, entendendo que a fortaleza interior não está em não ter feridas, e sim em saber que elas fazem parte da nossa história. A esperança é o farol que nos guia nesse caminho, nos mostrando que, depois de toda tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Mas, para isso, a gente precisa entender que a reconstrução completa que vem depois de uma dor é a nossa maior vitória. Olha, existe uma lenda muito antiga sobre um pássaro chamado Fênix. A história conta que, quando ele sentia que estava chegando ao fim, ele se queimava em um ninho de chamas, para que pudesse renascer das cinzas, mais forte e mais belo do que antes. É uma história de esperança, e a sua cicatriz emocional é a sua própria fênix. É a prova de que, mesmo após o fogo da dor, você pode se reerguer e começar de novo. E é nesse ponto que a gente entende que a beleza das imperfeições não é um clichê. Ela é a sua fortaleza interior que te deu a capacidade de ter superação. É a sua reconstrução em tempo real. A transformação que você vive, a partir desse momento, te torna alguém mais maduro, mais sábio, e te dá um crescimento pessoal que a gente não encontra em livros. É um tipo de sabedoria que só a gente, que já passou por isso, sabe. Então, pare de se esconder. Aquilo que você, talvez, tenha se envergonhado, é o que te torna único e belo. E isso é o seu renascimento. É o seu novo começo. É a sua cicatriz emocional te dando a chance de ser a sua melhor versão. E a partir desse ponto, a gente tem que ter um novo olhar para o futuro, um novo olhar para o que nos espera, e para quem vamos nos tornar. É exatamente por causa da sua jornada que você tem poder. O empoderamento que vem da dor é o mais autêntico de todos. É a fortaleza interior que a gente não encontra em livros. A sua reconstrução te deu uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova perspectiva para o futuro, e é a sua cicatriz emocional que te dá essa voz, essa capacidade de ir além, de ter superação. Sabe, a resiliência que você aprendeu e todas essas lições de vida são a sua maior arma para o que vier. Elas são a sua bagagem, a sua história, o que te dá a capacidade de ter um crescimento pessoal que a gente não encontra em livros. É a transformação que você viveu, a partir desse momento, te torna alguém mais maduro, mais sábio, e te dá a esperança de que você pode mudar o mundo ao seu redor. Chegamos ao fim da nossa jornada. Agora, honre as suas cicatrizes, pois elas são as medalhas de coragem que a vida te deu. A sua cicatriz emocional não é um ponto final, e sim a prova de que a reconstrução é possível, de que a superação mora aí dentro, bem no centro da sua fortaleza interior. É a sua transformação mais bonita, que te deu a resiliência que poucos conhecem. O seu crescimento pessoal é a prova de que vale a pena passar pela dor. As lições de vida que você aprendeu te tornaram mais sábio e, acima de tudo, te deram esperança. Que tal usarmos a nossa história para ajudar outras pessoas? A empatia que temos hoje é um presente que nos conecta uns aos outros. É por isso que o autocuidado é tão importante, para que possamos estar inteiros para nós mesmos e para os outros. Então, que tal começar a honrar as suas cicatrizes? Qual a sua história de superação? Qual é a maior lição de vida que você aprendeu? Conte pra gente nos comentários. Honre a sua jornada e comece a enxergar a beleza das imperfeições em você.